Espero que não seja censurado, mas olha, stocking pilhas, lanternas, velas. Mesmo com a partida de Daniel Mastral, as pessoas estão linkando os seus vídeos com os acontecimentos atuais. Pois, para muitos, Daniel Mastral foi um profeta moderno e foi silenciado por saber demais. Para outros, Daniel Mastral foi uma espécie de lunático e acabou vivendo a sua própria realidade, dando um basta na sua própria vida. Mas, afinal de contas, as supostas profecias de Daniel Mastral batem com os atuais acontecimentos geopolíticos? Estamos mesmo no início do fim, como ele mesmo predizia? Nesse vídeo você vai ver Daniel Mastral falando sobre o início do fim dos tempos e Daniel Lopes falando sobre o possível apagão que mudará completamente o cenário mundial. E você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia? Se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos ao vídeo. Segundo Daniel Mastral, o início do fim dos tempos tinha data marcada, porque ele pedia para que as pessoas pudessem estocar alimentos, pilhas, rádios, lanternas. Será que Daniel Mastral estava prevendo um futuro apagão na humanidade? Para vocês, algo que é muito importante, muito urgente, eu não posso deixar para amanhã. Então, é por isso que está sendo postado de maneira antecipada. Eu peço desde já que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E que Deus possa usar a minha vida para te dar a direção, norte e estratégia diante do que está por vir. Então, quem estuda as Escrituras Sagradas, aprende e sabe ler os sinais. E a Bíblia nos dá uma série de sinais a respeito dos momentos que nós vamos viver. E nesse momento histórico, sim, nós estamos vivendo o final dos tempos. É inequívoco isso. Tá? Não tem como você não enxergar isso, que Deus praticamente está desenhando, tá? Tem muitos fatores científicos acontecendo atualmente que corroboram para o final dos tempos, no momento esse que nós estamos vivendo. E também algo muito conhecido para vocês, já ouviram falar na palavra tribulação, né? E hoje nós vamos falar sobre tribulação, que provavelmente vai começar em o ano 2024. Será que você está pronto para isso? É o que esse vídeo tem a pretensão, o objetivo, o alvo de te alertar, de te preparar para que você não seja pego de surpresa, ok? Então, vamos lá, existe a tribulação, para quem não sabe, ela é dividida em duas partes, é um período de 7 anos, dividido em duas partes, entre a tribulação e a grande tribulação. Eu creio que a igreja, né, mesmo a igreja que tem procurado santificar, fazer a vontade de Deus, ela vai passar sim pela primeira etapa da tribulação, nós vamos ser perseguidos, passaremos aflições, mas juízes of mais fortes. Nós vamos provar um pouco, temos que resgatar, melhor dizendo, as centelhas, né, da igreja primitiva, onde ninguém passava necessidade, orava pelos outros, as pessoas se ajudavam, e nós temos que resgatar isso, porque só assim a gente vai conseguir ter forças, né, além da unção que eu creio que Deus vai derramar na Páscoa, né, no dia 31 de abril de 2024, sobre o seu remanescente fiel. Que remanescente significa aqueles que restaram, né? Não é uma maioria, é uma minoria, infelizmente. A maioria vai se aproximar pela dor e não pelo amor. Eu espero que você se aproxime por amor, tá bom? Então, existem várias vertentes a respeito do tema da tribulação. Existe o pré-tribulacionista, que acredita que a igreja vai ser arrebatada os santos, tá? Falando aqui da igreja no sentido de pessoas que amam a Deus e praticam seus mandamentos. Serão arrebatados antes de começar a tribulação. Eu não creio nisso, isso seria utopia. Né, seria uma palhaçada até, né, seria algo completamente inverossímil. De repente, quem que vai subir? Né? Se nós não formos provados e aprovados pelo fogo que virá, pelas perseguições e por tudo que virá, nós temos que ser merecedores do galardão, merecedores de entrar na Jerusalém Celestial. Existe o mid ou meso-tribulacionismo, que eu abarco, né, explico melhor dentro das plataformas fechadas, aqui eu tenho que tomar uma certa cautela com algumas palavras. Mas o líder meso-tribulacionista diz que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Ou seja, não vai ficar para a grande tribulação, onde aí sim angústias cairão como nunca houve na terra, né? E o mundo vai se tornar um grande pesadelo. Né? Você não tem ideia do que está para acontecer, já está acontecendo. Seja um bom observador dos sinais, tá bom? Então eu creio sim que a igreja vai passar pela primeira parte da tribulação, tá?
E nós só vamos vencer estando juntos. Eu vou passar estratégias para vocês nesse sentido. É meu dever passar isso, tá? É por isso que Deus me chamou, é por isso que Deus me comissionou. E existe também o pós-tribulacionismo, aquele que a igreja vai passar por toda etapa, a grande tribulação, inclusive, e depois vai ser arrebatada. Mas a Bíblia é contrária a isso, né? Daí o livro de Daniel diz que todo aquele que tiver seu nome escrito no livro da vida, né, vai ser salvo, vai ser poupado dos dias de angústia, da ira, dos dias piores, do grande pesadelo da humanidade, tá? Que é o dia não só pelo governo do anticristo, mas também o momento da ira de Deus, tá? Preste atenção nisso. Nós temos muitas evidências a respeito do arrebatamento da Bíblia, tá? Onde aqueles que verdadeiramente amam a Deus e praticam os seus princípios serão arrebatados. Não significa que a pessoa vai morrer, vai ter uma morte súbita, por exemplo, como já está acontecendo por aí, e a pessoa vai para a glória. Quer dizer, ficariam cheios de cadáveres na terra. Não. Você vai ser algo como um piscar de olhos, algo como se fosse desmaterializado. Nós somos energia, matéria é energia condensada, então você tornará-se virar energia com Cristo. Né? Ele simplesmente, o corpo dele desapareceu. Com Elias, que foi arrebatado, com Enoque, assim será então, no meu entender, né? Onde dois saem trabalhando no campo, de repente um desaparece. Assim vai ser um arrebatamento, tá? Então não vai ficar cadáveres aqui, mas nós vamos transformar energia e no piscar de olhos você estará no paraíso. Espero te encontrar lá, tá bom? Então as pessoas de bom coração, as pessoas que não se corromperam, os justos, o remanescente fiel, é uma minoria, tá? Então poucas pessoas, elas têm realmente preservado a sua fé no nosso mundo, no tempo em que o amor tem se esfriado e consequentemente a fé. Até Jesus fala, haverá pois fé da terra quando o Filho do Homem voltar. Mas tem muita gente que não perdeu a esperança, assim como você, não perdeu a esperança, luta um amor intenso por Deus, uma fé indestrutível, inabalável, são valores do reino de Deus. E esses valores estão impregnados naqueles que têm uma conexão com Ele. Né, nos guardiões, que eu tenho mais liberdade de falar em plataformas fechadas, eu ensino a desenvolver a glândula pineal, a ter uma conexão com Deus, a se reconectar de maneira limpa, pura, né, e sermos realmente mais que vencedores e conquistarmos a autoridade espiritual. Aqui muita coisa eu não posso falar, mas eu cito uma palavra, eu tenho que me policiar nas palavras, né, que o meu vídeo já é deletado. Então pessoas que não perderam a esperança, que nutram um grande amor por Deus e praticam esse amor, não apenas falam do amor, mas praticam, porque a fé sem obras é morta, guardem isso, tá? E também aqueles que não se contaminaram com os valores do mundo, né? Ou seja, que não negociaram a sua fé, que não se corromperam, que não deixou entrar vaidade no seu coração, inveja, mágoa, soberba, ganância, etc e tal, tá? Eu vou provar para vocês, estribado na palavra, pois esteio na palavra, que realmente nós estamos vivendo o tempo dos fins. Por isso a urgência desse vídeo, por isso que eu estou postando antecipado, considero como antecipação de conteúdo que eu iria postar no dia 31, mas devido à urgência é importante que vocês tenham ciência disso, tá? Então os justos, eles serão arrebatados. O justo, tá? Eles e também, repito, não vai ficar mortos entre aqui, tá? A matéria vai se desintegrar, não piscar de olhos. E esse chama-se então o arrebatamento secreto. Não é a volta gloriosa de Jesus quando ele volta para a sua igreja. Aí sim é outro momento. Mas quando a gente fala de arrebatamento, é um arrebatamento secreto. Simplesmente por merecimento, por mérito, Deus vai separar o joio do trigo e vai queimar o joio e vai enaltecer, né, o trigo. Quem seja trigo. E aquele que tiver no livro da vida, né, estará poupado das aflições que virão, especialmente na grande tribulação. Tá bom? Passado a Páscoa de 2024, nós vamos entrar no mês de abril, que eu já tenho falado isso para vocês. Muitas coisas sinistras, perturbadoras estarão por vir após abril de 2024. Esteja preparado para impacto. Se você tem Deus no seu coração, Ele te protege, Ele te guarda, Ele te dá direção, não vai te faltar suprimento, não vai te faltar proteção. Os anjos do Senhor acampam por sobre o bloco. Aquele que tem seu nome escrito no livro da vida tem uma proteção especial, tá bom? Muitas coisas sinistras vão acontecer. Mas na metade da semana, ou seja, depois dos 3 anos e meio, a igreja, santo remanescente fiel, será arrebatado. Isso nós vamos chegar numa janela temporal que vai em torno de 27 de julho de 2027 até meados do final de setembro de 2027, tá? Lembra que Jesus disse, né? Quando os anos estiverem têm, eis que estou às portas, é chegado de verão, né? Então não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Uma geração entre 70 anos, Israel completa uma geração em 2018,
né? O Trump era o 45º presidente norte-americano, transfere a embaixada americana para Jerusalém, isso tem um enorme desdobramento espiritual, tá? Então, pensem a respeito aí. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Para o ano que vem. Que muitas coisas vão acontecer sim, e coisas que eu não posso falar aqui. Mas eu deixo essas pistas para vocês, assistam aquele filme, O Mundo Depois de Nós, tá? Ele coloca uma centelha do que está por vir, tá bom? Uma pequena centelha do que está por vir. E assista também um filme chamado The Fives, tá? E presta atenção no que o diabo fala, né? Deus fez o homem a imagem e semelhança dele, mas nós, os demônios, reconstruímos o homem e tornamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Perturbador, né? Então é o seguinte, gente, ponto prático. Espero que não seja censurado, mas olha, estoquem pilhas, lanternas, velas. Se possível, você tenha em casa um rádio, daqueles mais antigos, a pilha, tem um rádio, tá? Evite tomar água de garrafa, tá? Use filtros domésticos, tá bom? Isso daí, pode ser aquele filtro antigo de barro mesmo, ele serve, melhor, tá? Filtros domésticos, tá bom? Pesquise sobre uma médica chamada Juliana Razão e sobre um tal de grafeno, tá bom? Pesquise sobre isso, não posso entrar no detalhe. O tio Bill comprou ações da Coca-Cola, tá? Então evite consumir isso, tá bom? Compre, vai sumir das prateleiras, tá? Então compre algumas coisas para você estar preparado. Hidróxido de cloroquina, ivermectina e também remédios que você possa precisar, tá? Analgésico, antitérmico, antibiótico, anti-inflamatório, claro, né? Alguns precisam de receita médica, você vai ter que passar por consulta médica para isso, tá? Mas o mais importante, se reconcilie com Deus, peça perdão pelos seus pecados, tenha um arrependimento genuíno e verdadeiro, tá? Quem puder, não é o meu caso, não posso, então eu confio em Deus, porque Deus tem me sustentado ao longo de 25 anos, eu sei que Ele vai continuar me sustentando, para que o pão não falte sobre cada dia, para que a gente continue honrando o nosso compromisso e procure fazer o melhor para a obra de Deus. Eu nunca me corrompi, eu fui roubado muitas vezes, mas eu nunca roubei ninguém, fui traído muitas vezes, mas eu nunca traí ninguém, eu fui enganado muitas vezes, mas eu nunca enganei ninguém, porque eu tenho um alvo nas costas, o grande objetivo da seita satânica é me derrubar também no troféu. Eu não vou dar esse presente para eles, porque eu oro muito a Deus, amo o reino de Deus, eu passei o que Jó passou e minha fé não foi abalada. Então eu posso dizer que hoje eu tenho uma fé inabalável, hoje eu vejo Deus com os meus olhos, hoje eu posso fazer minhas as palavras de Paulo, meu viver é Cristo e a morte é lucro, sem pensar duas vezes, tá? Daniel Lopes também esteve no podcast Inteligência Limitada com Vilela, e lá ele falou sobre o possível apagão mundial que ocorrerá e o mundo pode estar prestes a viver um reset. Confira. Tá falando do Elon Musk, né? Pode ser. É uma figura exótica, ganhou um protagonismo absurdo agora com a eleição do Trump. Sim. Cara, qual é desse cara? Qual que é desse cara? Sim. É anticristo, ele é só um Segundo a babá dele, ele é o que vai trazer o anticristo, né? Sério? Não lembra da babá, não? Não. E o nome da babá é Rosemary ainda. Ah. Bebê de Rosemary, já que a gente gosta de filme, né? Bebê de Rosemary e Roman Polanski, né? Filme cascudaço, 69. A babá nasceu em 74, então às vezes foi inspirado. Porque, segundo a Rosemary, a babá, se você botar no Google, no YouTube babá, Elon Musk, ou Elon Musk babysitter, sei lá, nanny, você vai ver que ela disse que a May Musk, mãe do Elon Musk, que tava no parto dela no hospital e deu o nome pra ela de Rosemary, a mãe do Musk. Cara. E ela era conhecida da família, a mãe confiou nela pra cuidar do Elon Musk criança, quando eles moraram uma temporada em São Francisco, na Califórnia. Mas sabe o que eu tava pensando? Eu pensava isso e depois eu li um quadrinho que é exatamente essa história que eu tinha pensado e eu achei genial do cara, assim, porque o cara que é o anticristo, sim, ele pode não saber que é o anticristo e achar que é o contrário, que ele pode ser Cristo, o novo pode Cristo. ser também, mas não, pela Bíblia a história era isso. Não, mas a história era isso. Sim. Um cara começa a fazer milagres, uma criança e tal, e todo mundo começa a tratar ele como um novo. E depois ele descobre que não, ele é o anticristo, cara. Mas aí ele assume a parada. Ele acha legal e vambora, missão já que essa é a minha missão parada. dada é missão cumprida. Exatamente. Entendi. No filme A Última Tentação de Cristo, lembra? Não assisti. Então, eu esqueci o nome do diretor. Dá uma olhada pra gente. Vai nessa linha, né? Jesus não sabia que ele era Jesus. Ah, né? é? Os caras, não, você é Jesus. Não. Na verdade, tem uma virada no final que se eu falar destrói tudo, que é no finalzinho mesmo. Ah, eu vou ver então. É interessante. Quase que ele dá uns pega lá na Maria Do Madalena. Martin Scorsese? Martin Scorsese. É do Scorsese a direção? Acho que é porque é baseado num livro. Acho que o livro que é de um cara que tem um nome diferente. Não, um nome meio grego. Scorsese que é com... Cara, esqueci o nome do ator, rapaz. Que é... Não, Não, o filme é antigão, cara.
Filme, tipo, final dos anos 80, acho que início dos anos 90. O Jim Caviezel. É aquele... Vou dar um exemplo tosco, né? Última Tentação de Cristo. O cara que fez um dos vilões lá do... É o do Mel Gibson. Fez um dos vilões do Homem-Aranha. Ah, é o William Dafoe. Perdão, lá. O William Dafoe. William Dafoe. Seria o melhor Coringa, Ele faz né? o papel. Ele faz o papel de Jesus. Verdade. Filme interessante. Mas o Elon Musk, eu acho que... Cara, ele é muito estranho, né? Você... Ele é fora da casinha mesmo, cara. Ele fala certas coisas assim que você vê que ele tá dando umas pistas, né? Por exemplo, em 2014 ele falava que inteligência artificial era igual uma invocação demoníaca, né? Então ele tava lutando contra. Hoje, final do ano passado, ele deu uma entrevista pro Jordan Peterson dentro da fábrica da Tesla e ele falou, a gente tá fazendo nosso novo data center lá em Memphis, no Tennessee, que é de onde... Ele fala, lembra? Memphis, que era a capital do Egito? É de lá que vai sair o nosso novo Deus. Aí ele ria o Jordan Peterson, não achei graça não. Não, mas você vê ele parece meio robô, ele tem o movimento dele é meio... Até a forma do tórax dele é estranha, né? Ele é meio... tem o peito cara, no meio da barriga. Não, todo estranho. Todo estranho. E aí tem outra coisa estranha. Você descobre que dos 14 filhos dele, 13 foram fabricados por inseminação artificial. Sério? Fertilização in vitro. Então, cara. Parece que o cara tá fazendo engenharia genética. Falar, será que ele não manipulou nada, não? Pô, com certeza. Lá no Vale do Silício já tem tá saindo muita matéria sobre os super bebês do Vale do Silício. Que o cara seleciona QI e tal. Isso pra quem não tá entendendo a gravidade, é como se você criar uma casta mais inteligente, mais forte, com menos doença, né? Exato. Essa ideia de criar uma casta que vai dominar o mundo. É eugenia total, né? Eugenia e o que é estranho é que o Xavier, né, que era filho, virou Vivian, né, aquela filha do Musk. Que dizem que foi o grande motivo para ele ele ter essa virada para lutar contra a cultura woke, né? Mas é claro que essa Vivian, ela tem um ranço muito grande dele, né? Então ela só fala coisa ruim. Mas ela disse, meu pai ficou com ódio de mim porque eu não fui um bebê que ele quis. Eu fui um produto que ele comprou. Que ele escolheu menino, cabelo. Sério? E aí eu não cumpri o produto que ele comprou, eu mudei. Por isso que ele ficou chateado. Falei, caraca, o cara tá fabricando filho assim, a dedo mesmo, né? Escolhendo. É estranho. Aí você vê ao mesmo tempo o Donald Trump dizendo que vai baratear e facilitar a fertilização in vitro nos Estados Unidos. Você fala, ih, rapaz, tô achando que esses caras realmente querem controlar a genética de todo mundo que tá nascendo, né? Cara. Aí tem aquela empresa de análise de DNA que é 23andMe, que... Você já ouviu falar nessa empresa? Não, o que ela faz? Então, eu fiz uma dessas aqui. Teste genético? Então, a maior empresa dos Estados Unidos que foi pioneira desses Aquela testes... que faz o seu esquadrinhamento de todo o teu passado. Isso, a genealogia, né? Eu sou 15% irlandês. E também a possibilidade de ter doenças do futuro, né? E o que você pode ver no embrião já, né? Muitos anos, casais que um dos dois tem doença genética, né? Hereditária, eles conseguem selecionar um embrião que não tem o gene da doença. Verdade. Então, a empresa... Tem muito a ver... A gente sempre indica muito filme. Lógico. Gataca fala total, isso, né? 100%. Que o personagem principal é fruto de relacionamento sexual entre homem e mulher que não existe mais, né? Lá tudo é feito in vitro e calculado para não ter doença, não sei o quê. O Demolidor, aquele com Wesley Snipes e o Stallone, tem isso também, Também tem, né? Eles não tinham mais intimidade carnal. Verdade. Era tudo... Aí ele fala, não, eu sou sistema antigo, vamos lá. Mas desculpa, você tava falando dessa empresa. Então, essa empresa, ela reuniu o DNA de, sei lá, milhões de pessoas e, de repente, foi hackeada, vazaram esses dados. Então... Aí os caras estão falando agora que os chineses estão... Alguns grupos chineses hackearam esses dados e estão começando a fabricar armas específicas para cada DNA. Parecido com o último filme do 007, que é Sem Tempo pra Morrer, né? No que vai ter a segunda parte agora. Não, o que vai ter a segunda parte não é o Missão Impossível? Você tá falando de qual? 007. É o último que o Daniel Craig fez. No Time to Die. Que eles procuram um cientista que estava fazendo vírus e armas biológicas específicas para DNA. Verdade. Que lança assim numa festa, só um cara morre. Cara, isso ia ser louco, não destrói prédio e ele só mata aquela pessoa. Ou alguma etnia, ou alguma família, cara. Então, isso é estranho, porque quando você olha o Covid, né? Dizem que isso... Putz, eu tô te interrompendo, mas você não perde a linha, né? Qual fita aqui, ó. Filme... Porque isso, falaram que isso, às vezes, é sonoro, né? Esse tipo de infestação, você mata... No filme lá, do Dia Depois de Amanhã, não tem um negócio desse? Tem o som agudo e depois cai os dentes do garoto. Exato. Que eles acharam que era picada do carrapato, mas não é. Não, que pode ser uma coisa... Sim, esse é o síndrome de Havana, né? Também falam sobre névoa, né? Muita gente... Tem. Parece com neblina, mas na verdade é o que? Aquilo lá é uma doença que é espalhada? Então, tem uma bactéria ali, que é uma bactéria de infecção hospitalar, que eu esqueci o nome, que os caras... Você imagina, né? Você tá andando por uma montanha, numa estrada, de repente você passa por um trecho
parece uma neblina e aquilo é pra contaminar uma galera naquela região, cara. E tem livro do Stephen King e tem filme também, né? O Nevoeiro e tal. Então, que, aliás, o final do filme é aterrador, né? É sinistro. É diferente do livro, É né? diferente. Que ele fala que ele prefere o final do filme do que do livro. Isso eu não sabia. Interessante, hein? Porque no filme, cara, quando você assistiu esse filme, cara, o final você fica mal. Tá disponível nos streams aí. Então, eu fui pra Flórida agora esses dias e a gente passou por um negócio desse. Como assim? Começou a neblina. Do nada? Do nada. Começou a neblina no final de tarde. Um fedor de produto químico terrível. E aí aconteceu algo estranho. Eu nunca tive pus na garganta. Né? Minha filha sempre teve, minha esposa. Eu não me lembro, só se eu perguntar pra minha mãe. Aí eu tive pus na garganta. Aí uma amiga nossa que tava com a gente teve. E um filho de um amigo nosso também teve. Aí eu falei, pô, será que é a bactéria que tava circulando? Porque eu nunca tive essa parada. Aí eu achei estranho. E aí o que tive que tomar antibiótico. O que pode ser? Pode ser testes por uma nova guerra, por um novo tipo de ataque? Então, nos anos 60, a Marinha Americana fez um teste de arma biológica, eles soltaram a névoa no mar e eles queriam ver quanto tempo ela chegava na Terra. Ah, é? Mataram 10 pessoas com isso. Esqueci o nome da operação, né? Cara. É tipo a operação High Sea, um negócio assim. Sei. Então aí os caras estão falando, será que é a operação 2.0 que os caras estão testando? Pois é. Porque tem muito isso, né? De testar na própria população, né? Como teve, por exemplo, a operação Big Buzz, né? Buzz de ônibus não, é BUZZ. Que eles pegaram mosquito Aedes aegypti e largaram em cima da população americana. Vamos ver o que dá. Pulga também eles fizeram, soltaram o carrapato, pulga. Pra quê? Pra ver se ele ia sobreviver a ser jogado do avião e se ele conseguiria até onde ele iria. Espalhar. Essa é a operação Big Itch, que é a grande coceira. Tá. Anos 60 na Geórgia. Então, assim, eles fazem a própria população de cobaia, né? Não sei se eles estão soltando fumaça aí pra fazer um teste pra algum ataque, sei lá, de algum inimigo, né? Mas muita loucura, né? A gente já vai falar de pirâmide, mas, cara, eu tô sentindo o mundo tá muito estranho, né? Tá muito louco. Quando a gente acha que a guerra da Ucrânia ia pra um lado, aí vem o Trump, muda tudo. Baralha tudo. Tira o dinheiro, a geopolítica tá toda bagunçada. Sim, aí a Europa fica desesperada, né? Não sei se a galera deve estar ciente, né? Eu sei que a audiência aí é qualificada. E no final de 2023, eu já tava escrevendo, tá até nos meus livros, que a Holanda, a Suécia, a Finlândia estavam mandando panfletos para casa dos moradores, falando, ó, se prepare para 72 horas sem poder sair de casa. Guarde comida, guarde pilha, lanterna, medicamento, água. Só que era um negócio muito local, né? A Holanda e tal. Aí, em dezembro de 2023, o vice-primeiro-ministro do Reino Unido falou isso também. A gente tem que estar preparado para ficar 3 dias sem luz, sem água. Só que agora a União Europeia inteira mandou o aviso. Se preparem para 72 horas sem poder sair de casa por alguns motivos. Algum cataclisma geofísico, um ataque cibernético, pode derrubar a eletricidade e a internet, ou uma guerra, ou uma nova pandemia. Para essas 4 coisas. Dessa vez foi a União Europeia inteira. Aí ficou estranho. Tá um clima de que vai mudar muita coisa. Economicamente, a parte política, né? Não, total. O Trump, com essa ideia de tarifa, ele instituiu já uma espécie de nova ordem mundial, né? Já tá a revista Economist, tudo falando Trump's New World Order, né? A nova ordem mundial. Você acha que era a intenção dele mesmo, causar um caos para depois ele ter uma carta na manga, você acha? Sim, na verdade, no livro dele, a arte da negociação. Da Groenlândia agora. Você viu? Você falou, vou usar, força. Aí o primeiro-ministro lá, que é novinho, né? Não vai nada. Aí os caras, pô, esse moleque aí tá na fralda ainda, sabe de nada, inocente. Mas você acha que ele tem uma carta na manga? Que é alguma coisa que ele não tá sendo falado? Que ele não tá abrindo? Cara, tem vários. Porque a princípio parece um tiro no pé, né? Ele tá criando briga com todo mundo. É pra poder negociar e sair por cima, né? É o estilo de negociação dele, né? Porque a China respondeu, falou assim, você quer guerra comercial, não sei o que, em qualquer lugar a gente tá aí. Então, me lembrei da o deadline é dia 2 de abril. O deadline pra quê? Para as tarifas recíprocas. Se você bota 50% em mim, vou botar em você, então o deadline é agora, tá chegando. China, pra todo mundo. Pra todo mundo? Brasil, pra todo mundo. Não tem conversa. Botou tarifa em mim, vou botar igual em você. Qual que é a lógica disso? Os economistas assim clássicos vão falar, poxa, essa ideia de tarifa ela é inflacionária, porque se um carro não pagava imposto para entrar nos Estados Unidos, agora vai pagar 20%, ele vai ficar 20% mais caro. Só que a ideia é o seguinte, né? Ou a empresa que está importando o carro tem que trazer a fábrica para dentro dos Estados Unidos para não pagar esses impostos, ou os americanos vão começar a consumir só os produtos locais. Então, em tese, parece que é inflacionário, mas o Howard Lutnick, que é o secretário de comércio, ele fala, é deflacionário, porque a gente vai trazer as empresas de volta para cá e vai ficar muito mais barata a produção. Essa é a esperança deles. Só que o que está em jogo é que nesse primeiro semestre, os Estados Unidos têm que pagar uma parcela de 7 trilhões da dívida. 7 trilhões. Cara. E eles não vão pagar porque não tem dinheiro, então eles vão ter que refinanciar. Só que se eles refinanciarem com a taxa de juros que tem agora, vai ficar caríssimo. Então o que o Trump fez? Ele chegou pro
Jerome Powell, né, que é o diretor do Banco Central, e falou, ó, baixa a taxa de juros. O cara falou, não. Aí ele falou, não, então eu vou gerar uma recessão e você vai ser obrigado a baixar. Então ele está fazendo isso de propósito. Ele sabe que o que o Departamento de Eficiência Governamental está fazendo, cortando emprego, já vai gerar uma espécie de recessão. Porque eles já cortaram 150 mil empregos. Então são 150 mil americanos que estão desempregados, estão sem renda e não estão consumindo. Então a produção americana começa a cair. Já teve dados da United Airlines que falou que as viagens de funcionários públicos na empresa caiu 50%. Então as empresas já estão... Se o governo está gastando menos, as empresas estão ganhando menos. E aí o país está produzindo menos. Então você não tem o PIB crescendo. Aí você entra num cenário de recessão. Quando você entra no cenário de recessão, o Banco Central americano é obrigado a baixar a taxa de juros para incentivar a economia, né, para dar um up. Então a estratégia de tarifas é muito bem colocada pelo Trump, porque ele sabe que ele vai ter uma recessão em curto prazo, mas para ter uma vitória em médio e longo prazo. Então eles já estão falando explicitamente. O Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro, está falando. A gente vai ter sofrimento de curto prazo para ter benefício no médio prazo. Então, e eles querem que essa recessão chegue logo, para ele poder botar na conta do Biden, porque está próximo ainda, né? Falar a culpa foi dele, não foi minha. Tô pegando uma herança mal.